Oi, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson, mais uma aula de Biologia, novamente aí depois de algum tempo aí sem aulas, né? Uma semana para outra demora bastante e são só 2 aulas por semana, uma carga horária pequena para Biologia, uma matéria tão extensa, tão volumosa, né? Mas vejam só, a gente vai dando conta de tudo isso na medida que nós temos as possibilidades, correto? A aula de hoje aí começa com um abraço para todos vocês, alunos do Paraná aí que estão acompanhando, os que foram meus alunos, os que não foram, que estão sendo agora, que são alunos dos meus colegas. Então, que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando em casa, né, se mantendo saudáveis nesse período de confinamento e que logo a gente retorne às nossas atividades. E um segundo aviso que eu preciso dar para vocês é o seguinte, é sobre as nossas aulas de vírus. Graças ao pessoal que acompanha as aulas e manda mensagem, identificaram um erro que eu cometi numa aula minha. E depois eu acabei repetindo o mesmo erro numa aula seguinte. Que erro foi esse? Quando eu estava falando das viroses, tinha a doença chamada hepatite. E eu coloquei para vocês que a hepatite, você pode se contaminar pelo ar. Mas isso foi um erro meu. Nas literaturas, nos livros que eu me baseio para montar as aulas, eu fui dar uma olhada depois que as pessoas mandaram esse questionamento para mim e realmente eu não encontrei nada dizendo que a hepatite se contamina pelo ar. Não vou ficar justificando por que eu coloquei aquilo lá, porque até eu não sei por que eu coloquei, talvez é só um erro de falta de atenção mesmo, mas a questão é que a gente tem a oportunidade de corrigir, correto? Então corrijam nas suas tabelas. Na aula 10 eu separei um slide só para colocar certinho como isso vai ficar para vocês. Novamente agradeço as pessoas que mandaram as mensagens avisando, oxa, cuidado lá professor, dá uma olhada que pode ser que o senhor esteja errado, e realmente eu estava errado. Obrigado a esses alunos e colegas aí de profissão que deram esse alerta, certo? E sempre que vocês perceberem, tomara que eu consiga manter tudo corretinho até o final, mas caso eu falhe novamente, vocês podem nos ajudar. Né? Vocês têm as plataformas para mandar mensagem para os professores, o Aula Paraná, para fazer as atividades, o Classroom, rever as aulas, e ali vocês podem identificar tudo isso. Mas o esforço meu aqui é para que saia sempre tudo muito correto. Tudo bem? Vamos em frente. Aula de hoje, aula 8. Revisãozinha. Sobre o quê? O Reino Monero. Então vamos retomar esses conteúdos, vamos refrescar isso na sua cabeça. Sem pressa, com calma, porque é um conteúdo que precisa ser muito bem analisado. Como todas as aulas, uma reportagem mostrando o que se passa sobre os conhecimentos ligados a esse assunto no mundo. Olha só. Que pertinho, gente. Superbactérias. Por que elas ameaçam a saúde no mundo inteiro? Já ouviram falar de superbactérias? O que elas têm de diferente das outras bactérias? Nada. A estrutura da bactéria é a mesma. Né? DNA, citoplasma, ribossomo, parede, cápsula, membrana. É o mesmo formato da bactéria. O que há de tão diferente entre as superbactérias e as bactérias comuns? Elas são bactérias que não são sensíveis aos antibióticos. Ou seja, os antibióticos que o ser humano desenvolveu ou encontrou na natureza não conseguem afetar essas bactérias. Qual é o problema? O uso inadequado de antibióticos. Quando fazemos um mau uso dos antibióticos, a gente favorece o desenvolvimento e a multiplicação desse tipo de bactéria. Então, pessoal, não usem antibióticos sem recomendação médica. Quando houver a recomendação, sigam exatamente a recomendação de horário, de número de vezes ao dia, de dose, certo? Lembre de todas essas recomendações. Para quê? Para diminuir as chances de desenvolvimento das superbactérias. Tá bom? Elas não surgem no planeta, elas já existem. Elas só têm a vida facilitada quando as pessoas erram ao usar antibióticos. Correto? Vamos ver o que o texto diz. Diante de antibióticos que já não fazem mais efeitos e de estudos alarmantes sobre o futuro com as superbactérias, pesquisadores de diversos países, inclusive do Brasil, correm atrás de soluções. Quer dizer que o antibiótico não funciona mais? Não, ele nunca funcionou contra essas bactérias. Ele funcionou contra as bactérias sensíveis. Essas bactérias, elas só estão tendo chance de dominar o ambiente, já que as outras estão sendo mortas. E é o cuidado que nós temos que ter. Então, que soluções a gente tem para isso?
Uma delas são as que a gente vê hoje, de controlar a venda de antibióticos, controlar o uso e tentar mostrar para as pessoas a importância de seguir isso com muita atenção. Correto? Outras soluções, o pessoal em laboratórios tentando desenvolver antibióticos mais fortes. Mas isso é uma corrida que nunca acaba, né? Vamos em frente. Principais objetivos para a nossa aula. Ser feliz. Ótimo. Primeiro objetivo, fácil. Relembrar as estruturas das bactérias, rever como é a reprodução das bactérias e repensar os seguintes fatos sobre os causadores das bacterioses: contaminação, prevenção e sintomas. Aquela sua tabela. Tá com o caderno aí, né? Lembra que era a regra para a aula de biologia, estar com o caderno. Vamos lá. Quiz número 1, para levantar na sua mente de novo esse conhecimento. As células dos indivíduos do reino Monera não possuem núcleo, membrana, carioteca ou DNA? Responde aí e já continuamos.
Olha lá. Carioteca, né? Então, as bactérias não possuem uma membrana exclusiva para o material genético, que é a carioteca. Correto? Gente, quando vocês acessarem as aulas online e forem ver no seu celular, pode acontecer da flecha estar fora de posição. Então, escrevam a resposta no seu caderno do quiz. Então, coloca lá o nome da aula revisão de bactérias, quiz 1, resposta carioteca. Tá bom? Por quê? Porque como tem diferentes sistemas operacionais para os celulares, às vezes na hora de visualizar isso dá uma bagunçada, correto? E a gente não tem como fazer algo que atenda a todos os sistemas operacionais. Então tome esse cuidado, acompanhando a aula com o caderno na mão, vocês ficam tranquilos quanto a isso. Continuando a nossa aulinha. Olha só que interessante. Decorem todos os nomes que eu vou pôr na prova assim, complete. Não, brincadeira. O que é isso? Os grupos de seres vivos dentro dos 3 grandes domínios. Lembra os domínios que a Lynn Margulis propôs? Como é que funciona? Um grande domínio chamado bactéria, ou eubactéria. Um segundo grande domínio, muito semelhante a bactérias, porém, que vive em condições extremas, arqueia. E um terceiro domínio, que tem o núcleo isolado dentro da célula, eucária. Ótimo? Vejam só, a origem, o ancestral de bactéria é diferente do ancestral que originou arqueias. Por isso, 2 grupos separados. Aqui, os diversos grupos de bactérias, não precisa gravar o nome, só para vocês verem como é diverso. Os diversos grupos de arqueia, não precisa gravar o nome, só para verem como é diverso. Os diversos grupos de eucária, incluindo o ser humano aqui em animais, não precisa gravar os nomes. É só para vocês verem como é diverso. Obrigado por completar. Eu sei que você completou em casa. E não adianta ficar rindo agora. Características das bactérias. De novo esse slide bonitinho que vocês já tinham visto. Lembra que aqui nós temos uma estrutura externa, revestindo tudo, chamada cápsula. Abaixo da cápsula, parede celular. Abaixo da parede celular, membrana. Lembra que não é toda bactéria que tem parede e não é toda bactéria que tem cápsula. Aqui no meio, gente. O que acontece? Aqui está demonstrando como são, em geral, as bactérias. Ou seja, olhando o que todas as bactérias possuem e juntando, como se fosse possível um organismo ter tudo. Algumas bactérias apresentam todas as estruturas? Sim. Mas tem bactérias que não têm cápsulas. Tem bactérias que não têm parede? Varia, certo? Outra coisa que varia de bactéria para bactéria, cílios e flagelos. Tem bactérias que têm só cílios, bactérias que têm só flagelos, ou bactérias que não têm nenhum dos dois. Aqui colocamos uma bactéria que tem os dois. Existe essa bactéria? Não, é só um modelo. Ótimo? Então fica bem atento com isso. Continuando aqui pertinho. Aqui onde está escrito pile, são os cílios, também chamado de pilos. O material genético dela, que é um cromossomo só circular, então a dupla fita de DNA vem e emenda, correto? E um pedacinho de DNA que a bactéria guarda ou para transferir para outra bactéria ou para usar como estrutura de defesa. Mais para frente ela precisa pegar aquele DNA que está ali e produzir só as proteínas que estão marcadas ali. Então ela funciona como se fosse um auxiliar do núcleo, chamado plasmídio. Ótimo? Preenchida essa célula por citoplasma, e nesse citoplasma vários ribossomos. Essa bolinha verde que está sem nome é o quê? Pode ser um plasmídio, e aí tem um pedacinho de membrana em volta. E algo que não existe nesse modelo, que existe em outras bactérias, coloquei aqui no cantinho bem miudinho, cloroplasto. Por que eu coloquei aquela palavra ali? Para lembrar que tem bactérias que fazem fotossíntese e que tem clorofila no DNA. E essas bactérias são muito semelhantes ao cloroplasto das plantas. Então, quando olhamos um cloroplasto de planta, ele é muito parecido com bactérias que fazem fotossíntese. Fazendo, inclusive, a gente propor teorias de que provavelmente uma bactéria que fazia fotossíntese foi englobada por um ser que não fazia fotossíntese.
Mas isso são detalhes lá da biologia do primeiro ano que você já viram com o seu professor de primeiro ano, correto? Dúvidas? Assista às aulas do primeiro ano que estão no ar também. Continuando, as variedades de formas das bactérias. Não vamos revisar nome por nome, vocês podem olhar com muita atenção. Gravar os nomes não é algo que é tão importante na biologia como você saber que existem várias formas para as bactérias. Várias formas, várias maneiras delas também se organizarem. Tem bactérias que vivem sozinhas, isoladas, tem bactérias que vivem em colônias. Ótimo? Isso vai dando nomes diferentes a elas. E ajuda também a batizar os nomes das doenças, etc. Sabe aquele leite fermentado que é feito com bactérias no formato de bastão? Bactérias no formato de bastão, bacilos. Né? Os lactobacilos, bacilos usados no leite. Entenderam de onde vem alguns nomes? E assim vai. Seguindo em frente. 2 grandes grupos no reino bactéria. Reino Monera, desculpe, no domínio bactéria. Cianobactérias. Lembra lá da aula? Aonde estão as cianobactérias? Essas rochas são fósseis das cianobactérias, que por milhões de anos habitaram ali, morreram, habitaram, morreram e habitam até hoje e morrem até hoje. Correto? Isso aqui é um depósito fóssil delas. E as bactérias. Qual a diferença? Cianobactéria tem clorofila e faz fotossíntese. Pode ter outros pigmentos também, mas mais comum clorofila. As bactérias não fazem fotossíntese. Que bactérias são essas? Lactobacilos. Correto? Cianobactérias, o que a gente lembra de importante delas? Camada de ozônio, muito bem. Muita fotossíntese, gerou uma extinção muito grande do planeta, essa presença imensa de oxigênio. Essa presença imensa de oxigênio gerou novas combinações químicas que criou o ozônio. Ozônio baixa densidade, se acumulou em camadas altas da atmosfera e gerou um filtro para o nosso planeta. Quer saber mais sobre ozônio? Volta na aula de bactéria, que tem bastante slide sobre isso lá. Outra pergunta. Bonitinha essa bactéria, né? O envoltório externo, que existe nas células bacterianas e fornece resistência ao ser. É a membrana plasmática, parede celular, cápsula ou a mitocôndria. Resolve e eu já retorno.
Muito bem, pessoal? Responderam? Simples, né? Cápsula. Não esquece de escrever a resposta no seu caderno, tá bom? Lembre-se disso. Como é que as bactérias fazem novas bactérias? Simples. Elas podem ou fazer uma divisão, onde uma bactéria reproduz o DNA inteiro, faz uma cópia completa do DNA, e depois se divide ao meio, que nós chamamos de bipartição, ou cisciparidade, ou também pode acontecer quando um novo tipo de bactéria surge, que a gente vai ver no próximo slide. Vamos dar atenção aqui. Lembra esse desenho comparativo? Chega aqui perto. Comparativo entre o quê? Entre uma bactéria se multiplicando e uma célula eucarionte se multiplicando. As células eucariontes, que têm o núcleo organizado, elas podem fazer mitose, uma célula produz duas idênticas, ou meiose, onde uma célula vai produzir no final 4, que está só desenhado uma, mas são 4, e as 4 têm metade do material genético. Esse processo aqui, vocês viram no primeiro ano, para crescimento, esse processo para reprodução, correto? Só que a bactéria, que é feita de só uma célula, quando ela se divide e forma duas células, ela reproduziu. É um processo que dura alguns minutos, podendo chegar próximo de 1 hora, e que acontece constantemente. Quando o meio está favorável, ou seja, quando tem uma boa presença de nutrientes, temperatura adequada, oxigênio, pH, está tudo equilibrado em pontos bons para a bactéria, ela vai fazer divisão binária, também chamada de cisciparidade. Lembra do macete do professor? A bactéria se parte ao meio e forma duas bactérias. Se você tem uma bactéria na sua garganta, em torno de 1 hora você terá duas. Se você tinha 1 milhão, em 1 hora você terá 2 milhões, depois 4 milhões, depois 8 milhões. Então, uma velocidade muito rápida de proliferação. Quando você está com o seu organismo fraco e o seu sistema de defesa não consegue contribuir na velocidade que você precisa, você usa antibióticos, que eles vão ajudar a segurar o desenvolvimento das bactérias enquanto a tua defesa se recupera. Quem vai te curar é a sua defesa, não é o antibiótico. Se você usa um antibiótico inadequado ou de forma inadequada, pula horários, erra a dose, você faz com que as bactérias possam proliferar mais rápido do que você recupera suas defesas, dando chance para as superbactérias se desenvolverem no seu corpo. Cuidado com a maneira como você usa antibióticos, certo? Quanto menos puder usar, quanto mais saudável você puder estar, bons hábitos ajudam isso, né? Menos chance para as superbactérias. Conjugação, a forma sexuada, ou seja, surge uma bactéria diferente agora. Mas olha que interessante. Começa com 2 bactérias e termina com 2 bactérias. Eu falei para vocês, surge uma bactéria diferente, mas não aumenta o número. O número de bactérias continua igual. Poxa, professor, por que é considerado reprodução, então? Porque há essa mudança. Como que é essa mudança? Por um pilo, por um cílio especializado, uma bactéria pega um pedaço do seu DNA, que está guardado num plasmídio, e doa para outra. Então, um doador doa um pedaço do seu DNA para um receptor. Esse receptor agora tem o DNA que ela já tinha, com um pedacinho que ela ganhou de presente do doador. E quando que as bactérias fazem isso? Quando o ambiente está desfavorável. A temperatura não está mais favorável, o pH tem um antibiótico ali no meio. Ou seja, quando elas percebem que está tudo dando errado, que está desandando toda a situação, elas começam a trocar DNA uma com a outra, que pode ser que nessa troca de DNA elas consigam espalhar
um DNA que confere resistência para elas. Ou seja, esse é um processo onde uma bactéria resistente consegue espalhar o seu mecanismo de resistência para as outras bactérias ao redor. Lembra que eu falei do mau uso de antibióticos? Se você faz um mau uso, você prevalece essa bactéria resistente e aí ela transforma as outras em resistentes. E que antibiótico que você vai usar se for resistente a todos? Pois é, cuide com a maneira que você usa antibióticos. Quanto à alimentação, bactérias se alimentam? Sim. Vai à churrascaria? Não. Como elas se alimentam? Vamos lá. Tem bactérias que são capazes de tirar energia de coisas que a gente não imagina. Como o quê? Minerais. Literalmente a gente pode dizer que ela come pedra. Então ela não vai chegar num bloco de pedra e vai perfurar o bloco de pedra. Mas minerais dissolvidos na água servem como fonte de energia. A bactéria vai fazer uma reação química com esses minerais para extrair a energia ali presente para produzir o seu alimento. Esse processo chama-se quimiossíntese. Tem bactérias que são capazes de produzir o próprio alimento. Para produzir o alimento, elas precisam de energia. E essa energia vai vir da luz do sol. Fotossíntese. Já tem bactérias que vão pegar o alimento pronto e vão tirar a energia desse alimento. Então a bactéria fez fotossíntese e produziu carboidratos. Aí chega essa bactéria e vai se alimentar desses carboidratos. Como é que funciona? Ela pode fazer isso ou usando o oxigênio, de maneira aeróbica, ou não usando o oxigênio, uma maneira chamada anaeróbica. Na maneira aeróbica, o processo é chamado respiração celular. Ela depende do oxigênio para conseguir quebrar essas moléculas de alimento e tirar energia para viver. Na maneira anaeróbica, elas fazem isso sem utilizar o oxigênio, um processo conhecido por fermentação. Nas bactérias anaeróbicas, a gente tem que prestar atenção no seguinte: tem as obrigatórias e as facultativas. O que é isso? Bactérias anaeróbicas obrigatórias só sobrevivem na ausência do oxigênio. Se tiver presença de oxigênio, morrem. Exemplo: tétano, botulismo. Bactérias anaeróbicas facultativas quer dizer que, se houver oxigênio, elas fazem respiração. Se não houver oxigênio, elas fazem fermentação. Elas podem escolher. Elas são flex, correto? Com ou sem oxigênio. Entenderam? As obrigatórias morrem na presença de oxigênio. As facultativas conseguem sobreviver nas duas situações. Ótimo? No início das bactérias, todas eram anaeróbicas. Vieram as fotossintetizantes. Fotossíntese produz oxigênio. 99,9% da vida no planeta morreu. Por quê? Porque era anaeróbica obrigatória. A maior extinção que o planeta já viu. Interessante isso? Importância das bactérias. De novo a imagem do kefir. O kefir é o quê? Um aglomerado de micro-organismos de vários tipos. Não é só um lactobacilo, não é? Tem vários tipos. E a gente pode cultivar em casa, fazendo isso em sucos de frutas ou em leite. Isso melhora o biofilme, o filme de seres vivos que a gente precisa ter dentro do nosso intestino para ele funcionar bem. Certo? Então, a gente pode fazer parcerias com esses micro-organismos para o nosso corpo funcionar bem. A gente pode perceber eles fazendo decomposição de matéria morta na natureza. Então, transformando matéria orgânica em inorgânica, né, transformando seres vivos em adubo. Tem a questão que bactérias também causam doenças. Tem bactérias que são utilizadas em processos industriais. Quantos alimentos a gente não precisa de bactérias? Não é? Quantos produtos extraídos da soja que dependem de bactérias para serem extraídos, para a gente ter esses produtos no mercado? O ciclo do nitrogênio usa bactérias e ele é repetido em fábricas de adubos, para produzir toneladas de adubos para a agricultura. E na parte de engenharia genética e biotecnologia. A gente usa a bactéria como meio para produzir fármacos, medicamentos, para tratar doenças. Então, bactéria nem sempre é sinônimo de problema. Pelo contrário, na maior parte das vezes, elas são amigas nossas. Certo? E voltamos à parte de doenças. Essa parte vocês não precisam fazer uma tabela nova, não aqui no meio. Gente, vocês têm com essa tabela pronta. Era a tarefa da aula vocês terem completado. Eu só quero que vocês verifiquem, assim como fizemos em vírus.
Tomei um cuidado redobrado, uma revisão nova na tabela, para evitar o problema sobre a hepatite que eu já corrigi no começo da aula de hoje. Mas, vamos lá, preste bem atenção. Vou reforçar com vocês. Contaminação, prevenção e sintomas, que era a parte que vocês deveriam ter preenchido, com base na aula. Olá, difteria, coqueluche, pneumonia, meningite e tuberculose, uma das maneiras de se contaminar é pelo ar. Ambientes fechados, pouco ventilados, aglomeração de pessoas. Nossa, professor, tipo o ônibus que eu pego? Pois é, não é um ambiente muito saudável para doenças que viajam pelo ar de uma pessoa para outra. Ingestão, bactérias que você ingere com a água, com a comida, que pode estar contaminando uma louça, suas mãos e parar na sua barriga. Muito cuidado com a higiene, com os alimentos, com os utensílios, com as nossas ferramentas de se alimentar. Por quê? Salmonela, botulismo, cólera e leptospirose pode ser por via oral, se alimentando delas. Olá, as demais variam. Tétano, ferimentos, por qualquer tipo de ferimento, não só de coisas enferrujadas, lembra disso? Lepra, contato com a pessoa, contato físico, contato com as roupas, contato com a roupa de cama, com a toalha de alguém que tenha lepra e que não esteja tratando. Se a pessoa está tratando, está tudo bem. Vamos mais perto aqui. Gonorreia, contato sexual, assim como na sífilis. Só que a sífilis ainda pode ocorrer a transmissão de mãe para filho na gestação. Então, transmissão congênita. Peste bubônica, peste negra, a pulga dos ratos transmite. Então ela vai picar, vai sugar o sangue e vai levar de um para o outro. Leptospirose, também pode ter transmissão pela pele. A bactéria vai entrar pela sua pele e vai te contaminar. Agora vamos para outra parte. Sintomas. Olá, difteria, febre, coqueluche, uma febre mais baixa, entre 37,5 e 38. Tétano, febre. A peste, febre, leptospirose, febre alta, acima dos 39, 39,5. Pneumonia, febre, meningite, febre também. Veja como febre é um sintoma muito comum. Que eu falei para vocês, febre é uma reação do corpo para ajudar a combater. Por quê? Mudou a temperatura, não fica mais viável para a bactéria se desenvolver. Então, o seu corpo dificultando a vida da bactéria. A nossa taxa imunológica sobe quando o nosso corpo aquece. Quando o nosso corpo aquece, a produção de defesa aumenta. Então, é uma estratégia do seu corpo. Claro que muitas vezes o corpo perde o controle sobre isso. Aí precisamos de antitérmicos. Mas no início de uma infecção, a febre é saudável. É desconfortável? É, mas é saudável. Aí os demais sintomas variam. Por exemplo, na coqueluche, além da febre, uma tosse seca. Na salmonela, vômito e diarreia, porque você ingeriu a bactéria e a bactéria está irritando o teu sistema digestivo. No botulismo, só vômito. Por quê? Porque você ingeriu a toxina da bactéria que estava no alimento. E essa toxina irritou o teu estômago. Só que ela causa paralisia muscular. Então, no estômago ela vai causar vômito, mas no sistema digestivo baixo, no intestino, ela vai causar constipação, parada no movimento do intestino. Lepra. A cólera, diarreia também. Você tem problemas de absorção de água quando você tem cólera. Na lepra, perda de sensibilidade, você perde o tato na região infectada. Sífilis, cancro genital, feridas que não doem e não coçam no aparelho reprodutor. Continuando, leptospirose, falência renal. Então você vai ter alterações na urina, problemas no sangue porque os rins não estão operando normalmente. Pneumonia, infecção pulmonar, grandes manchas de pus por causa de bactérias se proliferando e inflamando o seu pulmão. Na meningite, dor e rigidez, né? Dor rigidez na nuca, dificuldade para fazer este movimento, tocar o queixo no peito e muita dor na região da cabeça. E na tuberculose, infecção pulmonar, não como a da pneumonia, uma infecção diferente, uma tosse seca e persistente. A prevenção é evitar a contaminação, mas nós temos como brindes uma tecnologia humana chamada vacina. Difteria, coqueluche, tétano, meningite e tuberculose, temos vacinas. E no Brasil elas são gratuitas no Programa Nacional de Imunização. Importante, lembra? Vacinar não é só cuidar de nós, vacinar é cuidar dos outros. Quando você cuida das outras pessoas, você está cuidando de mais gente do que cuidar só de você.
Pensa nisso. Outras prevenções. Botulismo. Evitar alimentos em latas estufadas, né, em vidros mal preparados, certo? E nas sexualmente transmissíveis, gonorreia e sífilis, camisinha. As demais é só cuidar com a contaminação. Evita a contaminação, já é uma prevenção. Continuando aí na nossa mega revisão de Reino Monera. Bactérias fazem quimiossíntese, fotossíntese, respiração ou fermentação. Correto? Bem claro isso na sua cabeça? Multiplicam rapidamente por cisciparidade, uma formando duas, ou ganhando resistência, trocando material genético. Conjugação. Grande importância médica, econômica e farmacêutica. Todas as maneiras de se aplicar às bactérias. Outro lembrete, esse de todas as aulas de biologia. Tomar água, se alimentar bem, fazer atividade em casa, ler, escrever, desenhar, cozinhar, limpar, conversar com quem está ao seu lado, mantenha uma rotina. Para que vocês fiquem bem, fiquem saudáveis e no nosso breve retorno, voltem a estudar presencialmente. Agradeço por terem acompanhado mais uma aula e fiquem bem.